Muito bem, pessoal, vamos fazer aqui um vídeo hoje sobre as eleições de 2022. Finalmente vamos fazer esse vídeo. Eu demorei um pouco porque eu estava esperando o pronunciamento do Bolsonaro. Aí eu fiz o áudio ontem, esse áudio teve um probleminha com o microfone. Eu gravei, só que ficou com eco porque o microfone não estava conectado. Agora, pelo que eu estou vendo, ele está bem conectado aqui ao aparelho. E acredito que vai dar certo agora. E assim, o tema é polêmico, mas eu tinha que fechar essa série sobre as eleições de 2022. Fiz vários vídeos sobre todas, ou quase todas, as temáticas que foram discutidas aí na mídia durante esse período de eleições. E tem que fechar a série agora falando do final das eleições. O que aconteceu? Claro, eu ainda posso fazer outros vídeos aí, extras, por conta das manifestações que estão acontecendo dos caminhoneiros, que estão impedindo aí rodovias e fazendo uma balbúrdia em nome do que eles chamam de uma esperança em manter o governo Bolsonaro no poder ainda, que é um troço assim que é uma criação da fantasia desse pessoal mais radical. Mas a gente vai comentar tudo isso. O primeiro ponto que eu queria deixar aqui já, de início em crítica ao petismo, é o seguinte: será que a gente vai poder chamar o Lula do que ele realmente é? Ou nós vamos ter que nivelar nossa opinião à luz dos fatos presentes? Porque o que a gente viu aí é que existem fatos se sobrepondo a outros e se esquivando daqueles fatos do passado. E como todos nós sabemos, a história não é uma ciência exata. Então a gente pode formular narrativas e nivelá-las. Inclusive isso é uma técnica muito utilizada na mídia, no jornalismo em geral, mainstream, que em vista de evitar a prática do fake news, eles usam a prática de uma certa sutileza para, apesar disto, defender um lado ou outro do espectro político, certo? Tanto é verdade que aqui em São Paulo, capital, o PT ainda tem muita força. Eu fico perguntando, por que o PT tem tanta força na cidade de São Paulo e no interior de São Paulo é tão fraco, né? É uma questão que existem muitas variáveis, mas podemos supor, por exemplo, um dos fatores que implica a influência das faculdades públicas, que, de fato, do ponto de vista acadêmico, tem grande força. O cânon da esquerda é muito mais forte nas faculdades brasileiras do que a bibliografia de um pensamento mais liberal, por exemplo. Tá? Se há um liberalismo aí, é um liberalismo mais voltado a essa canonicidade de autores críticos, ou melhor, autores da teoria crítica. A teoria crítica é muito forte nas faculdades. Isto é um fato. O que não implica que eu esteja dizendo que não haja oposição de ideias dentro da faculdade. Isso geralmente acontece muito com os alunos. Eu estou falando porque eu fiz faculdade, né? Mas eu fiz faculdade privada, mas todos os meus professores eram de faculdade pública. Então, assim, é uma questão que a gente pode até discutir em outro vídeo sobre o papel das faculdades, o papel dos acadêmicos no Brasil frente a essa influência intelectual sobre um determinado povo. Porque eu sempre penso isso, né, que a luta política ela tem que ser uma luta tendo em vista sempre o longo prazo e não o curto prazo. No curto prazo vão haver derrotas, vão haver vitórias, vão haver empates técnicos, se é que você me entende. Então, essas coisas vão acontecer, é inevitável. Mas o que é importante é que existam pessoas que representem, tá, um determinado papel social dentro também da classe intelectual. Então, eu conclamo a você que se diz de direita, vai estudar, vai estudar. E não é só estudar os livros conservadores, que obviamente também é fundamental, né? Não tiro esse critério como fundamental para a sua formação, mas também estude, né, o que pensam aqueles que são contra as suas ideias. E o que também não é difícil, porque se você faz uma faculdade, você vai, principalmente aqui no Brasil, pelo menos de filosofia, eu posso falar de filosofia, não posso falar das outras matérias que eu não estudei, mas em termos da disciplina de filosofia, eu posso conceber aqui o fato de que sim, o estudo é sempre voltado mais para uma tendência à teoria crítica. A teoria crítica da sociedade. Quando você fala, por exemplo, de superar o senso comum, você pode cair no engano de achar que a superação do senso comum é a teoria crítica. E isso não tem nada a ver. Porque a superação do senso comum é você estudar à luz de determinados pensadores, olhando para a realidade, para os fatos, elaborando melhor a conexão do conceito, que vamos colocar assim, a essência que representaria esses fatos à luz da concreção da realidade, porque o conceito não é só um nome, o conceito, segundo a filosofia clássica, seria a essência da realidade. Então você percebe que na filosofia clássica, por exemplo, Platão e Aristóteles, eles não abandonam o senso comum. Muito pelo contrário, eles partem do senso comum para prosseguir a uma visão cada vez mais analítica, certo? Então tem todo o processo de uma linguagem dialética dentro
daquilo que o homem é, ou seja, do espírito humano. E a partir daí, você tem uma visão mais abrangente que, neste caso, fugiria do senso comum, mas do senso comum que não discute determinados assuntos. Isso não significa a admissão da teoria crítica, enquanto essa esteja regada do ressentimento do socialismo científico, entre aspas, né, de Karl Marx. Porque é ali que a teoria crítica, de fato, se estabelece, digamos assim. E depois vai sendo moldada, modificada, principalmente, né, entre os frankfurtianos, como vocês já sabem. Bom, fatos, eles podem ser sobrepostos por muitos outros fatos, alguns que não têm o mesmo peso que outros, mas que, na discussão política, você tem uma guerra não somente de ideias, mas uma guerra de ênfases. Justamente porque a política é muito mais feita de retórica do que de um processo analítico. Então a retórica precisa usar ênfases. E o uso das ênfases também requer uma ciência. E essas nuances, nossa, são muito difíceis de nós discernirmos à luz do debate público, se não nos dedicarmos a uma vida de estudos, certo? Esse é um ponto fundamental, tá? Então não sei se eu vou poder chamar o Lula aqui de descondenado, porque de fato ele é isso. Ele é isso, à luz da realidade. Não precisamos, portanto, ser chapa branca. Não sou chapa branca nem do governo do Bolsonaro, quem dirá do Lula, tá? Isso é uma posição que a gente tem que ter um compromisso de criticar aquilo que tem que ser criticado, mas não de fazer críticas gratuitas. E nem de seguir determinadas manipulações sutis de determinada mídia, porque é fato que existem as fake news, mas também é fato que existe a sutileza que nivela o fato ao bel prazer de uma narrativa já bem estabelecida e que tem um caráter, vamos dizer assim, midiático, e não só dentro do Brasil, também fora do Brasil. Temos que tomar cuidado com isso. Mas a grande pergunta que eu quero fazer aqui, apesar de estar criticando o PT, vou criticar o PT mais daqui a pouco, mas por que o Bolsonaro perdeu a eleição? Vocês já se perguntam sobre isso? Bom, certamente a gente pode dizer que o Bolsonaro ele tem um capital político muito forte, ele teve mais de 58 milhões de votos, e ele tem o apoio da classe média. Eu coloco classe média aqui, da família brasileira, que tem uma determinada renda, o seu próprio negócio, e que tem uma vida despreocupada de determinadas ideologias ou de problemas que estão relacionados aí a outras questões heterotópicas, digamos assim, certo? Mais conservadores, digamos. Ele tem esse capital político. Apesar que eu acho que o antipetismo também o auxiliou muito, é uma grande força que acabou sendo aliada dele nesse momento, nesse contexto. Mas, ao mesmo tempo, os métodos bolsonaristas são muito suspeitos, tá? Vide Steve Bannon, para quem conhece essa figura sabe do que eu estou falando aqui. O Bolsonaro conseguiu o anseio, conseguiu expressar aquele sentimento, aquele anseio da população brasileira que estava cansada das corrupções da esquerda que, se valendo da demagogia e da moralidade e representatividade das minorias, conseguia ter o seu enriquecimento ilícito enquanto indivíduos. Vídeo Palocci, sei lá. Para quem não conhece Palocci, você realmente perdeu o bonde. Vai estudar a história aí da Lava Jato. Bom, esse é um grande problema. Indignou os brasileiros, inclusive a mim. O Bolsonaro conseguiu expressar esse sentimento. Só que, no decorrer do processo, depois das eleições, ele continuou fazendo campanha, todo momento, porque se mostrou um populista, usando ali a famosa técnica da ambiguidade. Isso é terrível. Mas, meus amigos, a gente tem que compreender que, apesar disso, nós precisamos manter sempre um lado crítico para um lado e para o outro. Então, eu esperei o Bolsonaro se pronunciar e, finalmente, ele se pronunciou. Eu pensei, bom, de acordo com toda a estrutura montada para ele fazer um discurso, vai ser aquele discurso, né? Vai baixar o Zé Palestrinha ali e a gente vai ouvir o que esse cara tem para falar. Espero que ele não venha querer dar essa história de golpe, né? Mas aí, o Bolsonaro surpreendeu mais uma vez, porque se tem um cara que... Assim, não que ele seja imprevisível, mas a gente nunca... Na verdade, ele tem uma certa previsibilidade de ser uma personalidade tasmânica, né, como eu já falei anteriormente aqui no meu canal. Mas tem certas coisas que a gente não sabe o que esperar, né? É aquela coisa do cachorro bravo. Você não sabe por onde que ele vai se movimentar, se ele vai latir, né? Você fica meio na dúvida. E aí o Bolsonaro dá um discurso de 2 minutos, meus amigos. 2 minutos. Ou menos que isso até. Dá pra você colocar esse discurso do Bolsonaro nos shorts do YouTube, no TikTok. Fique à vontade pra fazer isso. Porque foi muito curto, muito curto. Ele não citou o nome do Lula.
ele fez uma obrigação que certamente pressionaram ele a fazer, os seus apoiadores, assim, as pessoas que estão próximas, estão no governo Bolsonaro, certamente empurraram ele para fazer esse discurso, meio que dizendo, cara, pelo amor de Deus, vá até as câmeras e agradeça as pessoas que votaram em você. Você ficou 2 dias calado. Meu amigo, foram 58 milhões de votos. Tenha um pingo de respeito por aquelas pessoas que ainda confiam em você, né? Ele foi lá, a primeira coisa que ele disse foi agradecer esses votos. Depois ele falou das manifestações, dizendo que manifestação é interessante, vocês devem se manifestar mais. Não como faz a esquerda. Bom, até aí tudo bem. O problema é que ele não foi categórico, porque vocês sabem que o bolsonarista radical, ele tem um sério problema. Porque eles estão viciados, isso é um hábito, gente, é um hábito, é um vício, de que nesses 4 anos, tudo que o Bolsonaro fazia, eles tinham que usar de uma criatividade fantástica, né? Eles tinham que usar da imaginação do fantástico para poder interpretar de diversas maneiras aquilo que o seu líder poderia estar falando ou fazendo. E não foi diferente agora. Apesar do Bolsonaro ter dito isso, que repudia quem impede o direito das pessoas, como ele mesmo disse, de irem e virem, ainda assim, muitas manifestações, até onde veio aqui a última notícia, estão acontecendo. Ou seja, caminhoneiros bloqueando rodovias e causando diversos problemas. Tem uma matéria, por exemplo, essa daqui, ó, atraso de vacinas e aulas suspensas. Veja as consequências dos bloqueios. Outra, veja como está a situação dos bloqueios da rodovia e o quanto as barricadas bolsonaristas prejudicaram pacientes e hospitais. Existem enormes consequências, né? A questão de abastecimento de combustível, é muita coisa que está dentro desse processo. E o quanto os caminhoneiros têm um papel-chave no esquema, digamos assim, de pressão política do bolsonarismo. Eu me lembro bem de alguns tweets do professor Olavo de Carvalho, a quem eu admiro enquanto filósofo, mas que, enquanto militante político, defendia que os caminhoneiros fizessem, né, a tal intervenção. Nas palavras do próprio Olavo de Carvalho está ali. Por que os caminhoneiros mesmos não fazem a intervenção militar que eles tantos pedem? Os caras até perguntavam pro Olavo, mas é que eles não têm arma, né, Olavo? Como é que eles vão fazer intervenção militar, meu amigo? Vocês estão loucos. Você tá louco. Bom, aí o Olavo se decepcionou com os caminhoneiros também. E a grande realidade, eu acho que essa é a parte que mais preocupa as pessoas que têm um mínimo de honestidade intelectual, é de saber, caiu alguma coisa aqui, é de saber o que diabos o Bolsonaro realmente queria fazer no seu governo. O que ele queria? Ele queria realmente dar o golpe, ele não queria? Por que ele não foi claro? Porque todas as vezes, né, como disse o rapaz ali do antagonista, eu estava vendo um programa do antagonista, ele mencionando exatamente isso. O Bolsonaro sempre agindo com demasiada ambiguidade. E essa ambiguidade tem um poder, eu repito aqui, tem um poder de alimentar a fértil imaginação desse pessoal que, com maior radicalismo e com certo poder nas mãos, tentam fazer algum tipo de movimentação que venha a atrapalhar o dia a dia do verdadeiro patriota, que é aquele cara que acorda de manhã, vai trabalhar, tem os seus afazeres, está desempregado, vai fazer alguma coisa e tal. E esses caras hoje, por conta dessa interpretação que eles estão fazendo, porque assim, ainda está em caráter de interpretação, até que ponto o Bolsonaro foi ou não prejudicado nas eleições. Mas me perdoem aqui discorrer do assunto sem responder a primeira pergunta que eu fiz, que é a seguinte: por que o presidente da República perdeu as eleições? Bom, repito, tem vários motivos, mas um deles, como eu disse, está acontecendo agora. E está acontecendo agora porque o Bolsonaro está demonstrando que ele não é um grande líder. Alguém pode dizer, mas eu também não sou um grande líder. A questão é, você se dispôs a ser algo que você não é bom em fazer? Ele se dispôs em ser um líder. Ele pediu o voto da população, porque ele queria ser líder. Você percebeu o quanto o Bolsonaro mudou das campanhas eleitorais até aqui? Nesse pequeno período, o cara ficou mais manso, começou a falar com mais educação, surpreendeu muitas pessoas, foi até bem nos debates. Mas, nossa, será que era tudo um teatro? Porque a gente viu que a maioria deles estavam fazendo teatro. Todos, não é só o Bolsonaro, é todos. O Lula, principalmente. É tudo um grande teatro aquilo ali. Vamos combinar. Agora a vantagem do Lula, para os petistas, né, que eles podem se gabar disso, é que o Lula é um sujeito um pouco mais pragmático e previsível do que o Bolsonaro. Fora isso, eu não vejo tanta vantagem. Obviamente que eu acompanhei as comemorações
não só de petistas, mas de outros brasileiros que votaram no PT porque achavam que seria impossível para o Brasil ficar com mais 4 anos de governo Bolsonaro. Então é óbvio que o que imperou nessas eleições foi o antibolsonarismo e o antipetismo de um lado e de outro, né? Eu já vou falar muito sobre isso aqui daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é, o problema do Bolsonaro e do porquê que ele perdeu as eleições, ele demonstrou logo depois das eleições. Ele não foi um grande líder. Ele não teve uma atitude de tomar as rédeas da situação, como no caso da pandemia, vou tomar as rédeas da situação. A gente vai fazer assim, assim, assado. Eu vou ouvir o outro lado e não só criticar. Eu não vou tomar partido. Quem disse, Bolsonaro, que você tinha que tomar partido? Você tinha que ouvir os vários lados e tomar uma decisão. Mas você preferiu ficar com a parte mais impopular possível. E não só isso, não bastasse isso, você agiu de uma maneira truculenta, até mesmo quando se esperava condolências e sensibilidades, por conta das mortes das pessoas. Não eram bichos que estavam morrendo, eram pessoas que estavam morrendo na pandemia. Quantos hospitais o Bolsonaro visitou? Ele nos debates ele falou que visitou, né? A gente não viu isso. Se visitou, ficou assim, escondido, ele foi disfarçado, talvez. Então, esse tipo de atitude tá gravada, cara. A gente vive num tempo onde praticamente tudo é gravado, e se não é gravado, existem maneiras, né, de se saber o que as pessoas fazem, o que elas tendem até a fazer. A gente vive num mundo globalizado e informatizado. Então, mas mesmo assim, o populista tem a ousadia, e aí eu repito aqui, não é só o Bolsonaro, mas o populista enquanto político, porque a política na democracia liberal, ela depende de certo nível de populismo, porque senão você não ganha voto. E o populismo é muito forte, principalmente em países que têm um grande território geográfico, como é o caso do Brasil, país continental. Então como é que alguém vai conseguir ganhar votos e angariar um cargo como o Poder Executivo se não for populista, certo? Pela força até da circunstância, exige-se aí determinado nível de atuação para que você consiga ter um efeito positivo, né, em determinada campanha. É a mesma coisa que você compara, por exemplo, o Geraldo Alckmin, né? A gente pode criticar o Geraldo Alckmin em várias situações, óbvio. Mas, assim, até onde esse cara é um populista? Né? É um populista, mas qual o nível de populismo dele? Baixo. Então, e ele tem dificuldades de concorrer com cargos assim do tipo poder executivo. No máximo ele conseguiu ser governador, porque o interior de São Paulo sempre foi antipetista. E continua sendo, inclusive, né? A gente provou nessas eleições que o interior de São Paulo continuará sendo antipetista. E eu vejo um lado bom nisso. Apesar que na cidade de São Paulo a coisa é um pouquinho diferente, né? Mas, cara, o que prevaleceu nessas eleições foi justamente isso. Foi o antipetismo de um lado e o antibolsonarismo de outro lado. E esse antipetismo aproximava as pessoas mais do Bolsonaro, evidentemente, porque era uma polarização que a gente está vivendo. E esse antibolsonarismo aproximou muitas pessoas do petismo, até pessoas inusitadas, como o caso do Amoedo. Eu fiz minhas críticas aqui ao Amoedo por ele votar no Lula, por declarar o voto, né? Porque, assim, quem te perguntou, né? Por que você tem que declarar um voto? Você acha que o PT vai te dar algum ministério no governo dele? Não vai, né? Não quero queimar minha língua, assim, vai que acontece, né? Mas acho que não. O Amoedo no governo petista é difícil. Então por que o cara tem que falar isso? Do ponto de vista estratégico, político, se ele tem pretensões políticas futuras? É uma coisa assim, burra, né? Você vai declarar um voto pro PT. Não vai ajudar muito, porque as pessoas que se declaram liberal e faziam parte do Partido Novo, você acha que elas vão te seguir? Muito pelo contrário, os caras queriam expulsar, não sei nem se expulsou. Eu não procurei aí saber. Mas, que é uma coisa que eu sou contra, eu não acho que deveria expulsar o cara que fundou o partido, só porque ele declarou um voto, né? Não acho. Mas assim, critico. Né? Uma coisa é você criticar, a pessoa, outra coisa é você dizer que é contra determinadas atitudes muito radicais à luz do ato dessa mesma pessoa. Então, são coisas diferentes, né? Mas enfim, o Bolsonaro ganhou mais adeptos antipetistas e o petismo ganhou mais adeptos antibolsonaristas. E essas duas forças, porque como dizem por aí, o ódio parece que tem mais poder que o amor, né? Essas duas forças antagonistas, o antipetismo e o antibolsonarismo, expurgaram
totalmente aquela suposta terceira via. E aí é que eu digo, cara, não é necessariamente os defensores do Bolsonaro os defensores do Lula. Mas antes, são os anti-um e outro que fizeram com que essa terceira via fosse expurgada. Aí você pergunta, bom, mas se eles eram anti só, por que então não aderiram, né, à terceira via? Porque você poderia simplesmente aderir a uma opção que não fazeria jus às atitudes condenáveis, tanto do bolsonarismo quanto do lulismo. Aí que está o ponto. Muitos desses anti-bolsonaristas não tinham problema com o PT. E muitos desses antipetistas não tinham problema nenhum com o Bolsonaro. Simplesmente isso que aconteceu. E aí eles optaram por um ou por outro, gerando essa proximidade, gerando certa, digamos, simpatia, né, por um e por outro. Agora, cara, discussões políticas elas são muito complexas, porque existem muitas nuances, visões, interpretações e narrativas sobre determinados fatos que já aconteceram. Muitos estão mais próximos, são mais fáceis da gente discernir, julgar e concordar. Outros estão muito longe, e apesar da gente ter muitas gravações e um documental farto, porque é só a gente fazer uma pesquisa rápida na internet, a gente consegue se informar melhor, ainda assim, muitas narrativas mentirosas se sobressaem. É aquela questão das fake news. Lembrando que uma coisa é a fake news, outra coisa é a desinformação. E entre fake news e desinformação pode haver uma intersecção. Tem muita gente que acha que fake news é a mesma coisa que desinformação, bicho. Aí é que eu falo. Existe também um déficit de pessoas preocupadas em aprender aquilo que elas querem discursar, né? Esse é um problema também. Quem é que se preocupou, por exemplo, aqui no Brasil, em época de eleição, em estudar filosofia política? Se preocuparam mais em fazer campanha para os candidatos que lhes era simpático. Que tinha uma tendência, que tinha uma sensação de que poderiam concordar mais com esse ou com aquele. Então o brasileiro, eu não sei, fora do país pode ser também, eu acho que tem o elemento da paixão também está envolvido muito forte em política, mas o brasileiro deveria se preocupar um pouco mais com o pragmatismo que não envolva só ações a curto prazo. Vocês querem falar de pragmatismo? Então considerem também que há necessidade da gente se aproximar de uma visão um pouco mais criteriosa a respeito da política. Por exemplo, estudando filosofia política. Muitos conceitos que você estuda na filosofia política podem parecer tão abstratos que você pensa, como é que eu vou encaixar isso aqui na realidade brasileira? Parece que não dá, essas coisas estão muito distantes. Mas assim, quando você tem uma visão mais geral desses conceitos que inicialmente parecem tão abstratos, você começa aos pouquinhos, porque não é de uma hora para outra, né? Você começa a aproximar essa coisa da nossa realidade ao ponto de você começar a discernir. Tudo bem, você tem que entender toda essa estrutura burocrática do Brasil, é um outro tipo de estudo até que a gente tem que fazer, certo? Mas ao mesmo tempo você tem que encaixar isso com essa compreensão histórica e filosófica da política para abranger as coisas de uma forma a ter um panorama geral, certo? Por exemplo, você que votou no PT, você se preocupou em conhecer um pouco da história do PT? A maioria, certamente não. Se preocupou em conhecer um pouco da história do seu candidato, como por exemplo do Lula? Certamente não. Alguém quis saber o que o Bolsonaro pensava, por exemplo, há 10 anos atrás? Os bolsonaristas garantem que não. Talvez o lulista sim, né? Mas os bolsonaristas não. Então, cara, existem muitos problemas no Brasil, porque o pessoal sempre age com muita afetação e paixão. E se por um lado isso tem um lado ruim, pode até ser que, né, se a gente pensar bem, tem um lado bom, porque muita gente estava dizendo, olha, até eu mesmo citei isso num vídeo que eu fiz sobre fascismo, estava meio preocupado pensando, cara, como é que vai ser as eleições de 2022? Acho que foi nesse ano que eu fiz até. Nesse vídeo eu falo, pode ser que o Bolsonaro, sei lá, mano, o que aconteceu lá nos Estados Unidos se repita aqui no Brasil, o Bolsonaro atiçando e tal, essa galera, dando aquele sinal de apito de cachorro, como dizem. A gente nunca sabe, né? E eu tava assim, preocupado. Mas de repente, como a campanha tava rolando, os debates acontecendo, apesar de serem muito, muito truncados, muito violento nas palavras, mas ao mesmo tempo isso faz parte também, né? Poxa, a gente tá lidando com dois políticos de peso que tem história, que já tem uma certa experiência e ao mesmo tempo são grandemente antagônicos, né? Eles são tão antagônicos, tão diferentes que, segundo a narrativa daquele gráfico, daquele símbolo da ferradura, eles acabam se aproximando, por incrível que pareça. Né? A diferença é tão grande que gera, por incrível que pareça, uma determinada equivalência. Equivalência é diferente, tá, de semelhança. Se há uma semelhança aí é nos frutos, né? E a gente está vendo agora os caminhoneiros agindo como o MST. Um negócio assustador, né, se a gente for parar para pensar.
Então, meus amigos, eu vi as eleições nesse ano como uma incógnita, porque realmente eu não sabia quem iria ganhar. O Bolsonaro saiu na frente, depois o Lula virou. E parece até roteiro de filme, tanto que o bolsonarista tá alegando essa teoria da conspiração, né? Porque não faz sentido. O cara, assim, tá na frente, aí de repente, só no finalzinho, lá quando tava 70% de votos apurados, 60%, 70%, o outro candidato ultrapassa, tipo, gerando, né, a comemoração do lado oposto, e fica pau a pau ali, termina, ele ganha. O outro ganha. Ele falou, mano, mas não era mais... Não seria mais normal que as coisas ficassem oscilando, assim, uma hora um na frente, outra hora outro na frente e tal? Porque as urnas estavam sendo contabilizadas, né, em todos os estados, ao que eu entendi, simultaneamente, alguns mais à frente, outros mais atrás e tal. Então, seria mais normal a gente pensar numa oscilação e tal, sei lá. Talvez isso não tenha acontecido por conta do Nordeste, que em peso, né, votou no Lula. O Lula pode agradecer ao Nordeste, porque realmente ali foi, assim, o ponto-chave da vitória do petista. Foi o Nordeste. Outro ponto, né, que favoreceu a vitória do Lula, apesar de alguns comentaristas dizerem que isso era um calcanhar de Aquiles para ele, foram as abstenções. Né? Foram mais de 30 milhões de pessoas que não foram votar e cerca de 6 a... Assim, juntando nulos e brancos, acho que deu 6 milhões. Então, vamos jogar aí um número mais ou menos dos 36 milhões de brasileiros que não votaram, ou se votaram foi com brancos e nulos. Então é um número expressivo. Obviamente que esse número poderia ser vinculado tanto a um lado quanto ao outro. Né? Mas o fato é que as eleições demonstraram que ambos os candidatos têm um capital político, porque eles se retroalimentam. E aí é que eu queria mencionar um elemento para a gente fechar esse podcast, que é o seguinte. A psicologia reversa, ela sem dúvida nenhuma alimenta o lado oposto. Quando o Bolsonaro começou a governar, começou a cometer erros que eram expostos pela mídia de uma forma enfática, alguns de maneira justa, outros de maneira completamente exagerada, que gerou a ira de muitos bolsonaristas, mas por outro lado, o próprio bolsonarismo agindo de modo completamente esquizofrênico, porque o bolsonarista ele, digo os radicais, tá? Destruíram a reputação de muita gente que antes defendia o próprio Bolsonaro. É impressionante isso. E que no final das contas, não conseguiu reconquistar esse voto para que o sujeito tivesse a chance de vencer o PT. Ou seja, fica a questão, se o Bolsonaro não tivesse, não o Bolsonaro propriamente dito, mas o bolsonarismo em geral, não tivesse destruído tantas reputações de pessoas que somente criticaram ele, mas estavam basicamente do mesmo lado, talvez hoje ele tivesse vencido as eleições. Só que esse pessoal, eles não conseguem fazer meia-culpa. Eles sempre estão com a razão. E tudo que o Bolsonaro faz, para essa gente, é correto. Para alguns, o Bolsonaro sempre é correto porque ele recebe dinheiro, no caso, ele que defende o Bolsonaro. E em outros casos é porque as pessoas realmente estão agindo de maneira idólatra mesmo, não tem muito o que dizer. Eu vi uma mulher falando que o Bolsonaro era o novo Messias. Assim, que tipo de heresia você está construindo, minha senhora, de chamar o Bolsonaro de novo Messias? Você está construindo uma religião política, pautada no conservadorismo que justamente este condena a ideia de religião política. Você está imanentizando questões tão profundas da espiritualidade cristã e dizendo que o Bolsonaro é um tipo de Messias cristão ainda. Ele vai concorrer. Só falta você dizer que ele agora faz parte da Trindade também, né? A gente não sabe o que esperar mais desse pessoal. E o Bolsonaro, desde que recebeu a facada, ele colocou na mente dele que ele tem uma missão divina e que tudo é providência divina. Porque se ele sobreviveu à facada, então ele tem uma missão, ele tem um propósito a cumprir. E ele colocou, certamente, uma convicção muito forte nesse quesito. Mas ele também tem um lado pragmático, certo? A gente pode pensar não só em um Bolsonaro, mas vários, né, que agem de acordo com a conveniência. E esse modo pragmático faz com que o Bolsonaro haja muitas vezes por um tipo de estratégia que não é, digamos assim, muito moral ou muito ética como a gente gostaria que fosse. Pelo menos do ponto de vista de uma mentalidade, de uma visão cristã. Não é, apesar dele ter muitos votos dos cristãos. Então, assim, eu tenho sim muitas críticas a fazer ao PT. E não são só críticas. A maior crítica que eu tenho a fazer da vitória do PT é de que, para que isso acontecesse, eles precisaram transformar o Lula num ficha limpa. Primeiro, porque eles anularam uma condenação que tinha sido efetivada por vários juízes, jogando no lixo
todas as provas que existiam ali contra o Lula. Lembrando que o Lula não foi só condenado pelo Moro. O Moro é parcial, como dizem por aí. Mas vamos lá, o Lula foi condenado por um corpo de juízes, pelaquela juíza também de Curitiba. E tudo assim foi anulado de uma forma artificial, brincando, né? Foi uma brincadeira que fizeram com a justiça. E isso choca muito as pessoas que têm um mínimo de compreensão, né? Mas tem muito partidário que achou que o Lula foi vítima de lawfare, né? Então ele voltou e triunfou sobre seus inimigos. Triunfou, mas vamos ver agora como vai ser o governo dele, né? Se vai ser um triunfo tão grande quanto foi o grande esquema que o tirou da cadeia. Vamos ver se agora o triunfo dele vai ser realmente grande. Eu não estou torcendo contra o Brasil, tá? Então eu espero que realmente dê certo o governo dele. Mas isso não me tira de forma alguma a certeza de que ele é culpado das acusações que foram feitas contra ele, que foram apuradas, gerando, portanto, condenação. Então eu não acho justo por parte, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal de exigir retratação de órgãos midiáticos, como no caso da Jovem Pan ou do Brasil Paralelo, em via de dizer que vocês não podem chamar o Lula de culpado porque o Lula é inocente. Vocês vão ter que dizer que o Lula é inocente. Como assim? Como assim dizer que ele é inocente? Vocês estão sobrepondo um fato sobre o outro. Quer dizer, um fato era que o Lula foi condenado. Isso é um fato. Outro fato que se sobrepõe a esse. Ele foi anulado as condenações. Só que existe outro fato aí que você está se esquivando. Que é simultâneo a esse que vocês construíram como narrativa. E como processo jurídico também. Que é de que o processo de anulação da condenação do Lula foi uma grande artimanha. Vocês pegaram uma grande brecha ali para reerguer esse político das cinzas e transformaram no oponente contra o bolsonarismo, porque certamente vocês queriam que o bolsonarismo caísse. Mas aí fico me perguntando se isso era uma estratégia ou se era só para ver no que ia dar também, porque existe a narrativa de que o próprio Bolsonaro queria que o Lula fosse solto, porque isso também o favoreceria de algum modo. Quem sabe, né, numa teoria aqui meio conspiratória, tanto o Bolsonaro quanto os ministros do Supremo Tribunal Federal concordaram na soltura de Lula, porque aí seria como que uma disputa, como ficando nas mãos da fortuna, né? O Bolsonaro teria a chance de disputar com alguém que era totalmente antagônico a ele, então ele poderia ter a vantagem aí, poderia atacar com mais firmeza, sem ser atacado de volta, apesar de ter sido, mas não com tanta veemência, e ao mesmo tempo correria o risco de perder. Bom, perdeu, né? Perdeu. O que me faz supor que o voto, como dizem por aí, de Minerva do Cássio Nunes, ministro indicado pelo Bolsonaro, não teria sido algo tão em vão quanto muitas pessoas pensam. De qualquer maneira, a gente agora vai ter que enfrentar. Eu digo enfrentar porque realmente não tem como eu não ver esse governo como uma coisa assim antiga, velha, empoeirada e com teia de aranha. Infelizmente não surgiu um candidato que fosse diferente dos dois. E aí os caras apelaram ao Lula. Ganhou. Não sei como vai ser o governo dele. Eu só espero que haja muita pressão, muita oposição no sentido de vetar aquilo que for ruim pro Brasil. Não aquilo que for bom, tá? A gente não pode também ficar demonizando o cara, achando que tudo que ele fizer de proposta ou de projeto pro país vai ser algo necessariamente ruim, né? Acho que tudo tem que ser avaliado à luz do contexto, sem levar em conta meramente. Eu sei que é difícil, né? Mas a gente pode também só levar em conta o fato dele ser o Lula ou dele ser o petista. Tem que levar em conta a contextualização de determinados projetos, de planejamentos, dos ministérios e tal, para avaliar como isso vai ser, né? Em termos aí de deliberação do Congresso. Então, enfim, espero, né, que o Brasil tenha um pouco de fôlego para não ficar perdido demais nessa polarização que é ruim para todos nós, né? Aliás, um ponto, né, que eu não posso esquecer de dizer aqui é que, apesar do Lula ter vencido o Bolsonaro, a maioria dos votos, juntando votos válidos e inválidos, constatam que o Lula não tem a maioria. Não sei se vocês perceberam isso. Contem todas as pessoas que foram votar. Contem agora o número de votos válidos junto com o número de votos inválidos. Bom, aí você vai perceber, se você soma os votos inválidos, que são nulos e brancos, com os votos dado ao Bolsonaro, ou seja, que é antipetista, digamos assim, você tem a maioria aí, e não no Lula. Então assim, o Lula ganhou as eleições porque a concorrência era entre dois. Mas se você somar os votos das pessoas que não votaram no PT, o número é maior. Indica que a maioria do povo brasileiro realmente não votaria no PT. A não ser que você faça um outro cálculo aí, considerando as abstenções, né?
aí certamente as coisas ficariam um pouquinho diferentes nesse número. Mas das pessoas que se comprometeram do ponto de vista cívico de votar, de não ter que pagar uma multa, essas pessoas que provavelmente têm algum interesse político aí envolvido, né, quanto cidadão, a maioria delas não votou no PT. Não votou no PT. Então, acho temerário e acho tolice e acho, assim, uma inocência quase indecente ter esperança no Lula como um político que vai resolver todos os problemas do país. Tô esperando, inclusive, a picanha, hein? Tô esperando a picanha aqui. Apesar de não ter votado nele, espero que ele cumpra a promessa da picanha. Eu sei que não vai cumprir, né? Tô só zoando aqui. Mas é isso, pessoal. Grande abraço a todos e até mais. Se você quiser sair do senso comum e estudar filosofia, inclusive filosofia política, recomendo os conteúdos pagos do canal do Socran, inclusive para ajudar o projeto deste empreendimento. Confira os links na descrição. A história na ótica filosófica em Hannah Arendt, e o estudo do fascismo em Norberto Bobbio. Um abraço a todos.